Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Tiago e eu trouxe hoje uma aula de história sobre tempo, espaço e formas de registro. O que é história? A história ela é a ciência que estuda o ser humano através do tempo. E de onde que ela surgiu? Ela surgiu na Grécia Antiga com o objetivo de guardar os feitos da humanidade para gerações posteriores. O primeiro historiador foi Heródoto, né? Esse rapaz que você está vendo aí na tela. Ele criou essa ciência, ele criou essa modalidade de estudo onde você registra aquilo que o ser humano faz. Para quê? Para que nas gerações posteriores se pense, se reflita sobre aquilo que foi feito, certo? História significa pesquisa e investigação. Né? Todo historiador, o professor de história, o historiador, ele vive estudando, né? Sempre realizando pesquisas, sempre investigando o passado, certo? Porque não tem como a gente chegar numa certeza das coisas que aconteceram, justamente porque já aconteceram, né? O trabalho do historiador é juntar, através de fontes históricas, que a gente vai estudar depois na outra aula, é, estudar, juntar pecinhas como se fosse um quebra-cabeça para entender o que aconteceu, né? É, as coisas elas são registradas, né? De várias formas. Então essas várias formas fazem com que o historiador encontre, né? O que aconteceu no passado. Mas professor, por que que a gente estuda o passado? É simples, pessoal. Vou dar um exemplo. Se você comete um erro, né, comete um erro no passado, você vai refletir, você vai pensar sobre esse erro, né, sobre as consequências desse erro que você está sofrendo no presente. E não vai querer cometer o mesmo erro no futuro, certo? A história, ela nos traz justamente isso. Você reflete sobre o passado para entender o presente que você vive e planejar melhor o seu futuro, certo? Para continuar fazendo aquilo que dá certo, né? Ou não cometer os mesmos erros do futuro, tá certo? Se a gente não conhece a nossa própria história, a gente está condenado a cometer os mesmos erros do passado, certo? Justamente por não conhecê-los. Bem, como toda ciência, a história ela tem seus objetos de estudo, tá? Então, o historiador, ele estuda o tempo, o espaço e o ser humano, né? Quem é o ser humano? As pessoas que agem conscientemente, constituindo sociedades de diferentes culturas, certo? E, como o professor falou, a história estuda o ser humano através do tempo, certo? E o que é o tempo? Esse tempo é a duração dos fatos, é o que determina os momentos, os períodos, as épocas, horas, dias, semanas, os séculos, enfim, certo? E como todo ser humano ocupa um espaço, né, esse espaço também determina um objeto de estudo do historiador, tá bom? Então, o espaço aí são os lugares habitados modificados pelos seres humanos, porque o homem, ele habita um local e ele modifica esse local, tá bom? O ser humano, ele não vive só, né? É uma necessidade da raça humana, né, da espécie humana, viver em sociedade. E o que é uma sociedade? É um grupo de pessoas que compartilham hábitos e costumes em comum, sob o mesmo conjunto de leis e formas de governo, tá? Né? Nós vivemos em sociedades, né? Com as mesmas leis, as mesmas regras, o mesmo governo, mesmos hábitos culturais. O que que é cultura? É um conjunto de crenças, valores, costumes, idioma e todos os hábitos que acompanham essa sociedade, tá bom? Mas e o tempo? O tempo que é tão importante, né, para o estudo da história, né, já que é através dele que o homem age, não é verdade? A gente está sempre vivendo em favor do tempo, tentando viver a favor do tempo, né? Ou então você já ouviu falar quando alguém
tá correndo contra o tempo, né, para fazer alguma coisa com pressa. Já parou para pensar por que que a gente vive com tanta pressa, né? Parece que a gente está sempre lutando contra o relógio, contra o tempo. Sabe por quê? O tempo, na verdade, gente, ele é uma criação cultural, uma criação do ser humano, né? Você não vê uma árvore contando no relógio quanto tempo ela tem para soltar as florzinhas dela, os frutos ou para crescer. Não. O tempo é uma criação humana. O homem criou isso, certo? Então a gente diz que é uma criação cultural. As pessoas em diferentes sociedades, elas têm formas diferentes de se apropriar do tempo, né? De entender o tempo. E isso vai de acordo com as crenças coletivas de cada grupo social, tá? Então, a forma de eu entender o tempo aqui no Brasil é diferente da forma de entender o tempo em Israel, por exemplo, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra. O entendimento do tempo, gente, ele é cultural. Existem pessoas que trabalham no campo que utilizam o tempo que a gente chama tempo da natureza para poder entender aquilo que acontece no dia a dia. Vamos ver melhor isso? Ó, a gente pode perceber o tempo de três formas, tá bom? Através do tempo cronológico, que é quando percebemos o tempo na contagem em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, tá? O tempo cronológico é quando a gente usa os números, a gente usa a matemática para contar o tempo, né? Através do relógio, através do calendário. O tempo da natureza, por sua vez, é o tempo natural. É quando a gente associa, por exemplo, a passagem do dia ou dos fatos à natureza, certo? Quando percebemos o tempo através dos acontecimentos naturais, como o movimento aparente do Sol, da Lua, as estações do ano, o crescimento das plantas, certo? Quando você vai para a praia, por exemplo, você passa o dia na praia e você observa a passagem do tempo através do posicionamento do Sol, né? O nosso planeta Terra, ele gira. Portanto, o Sol ele muda de posição. A gente tem a impressão de que ele muda de posição, né? E isso determina o dia, a noite, os horários, né? Então a gente isso é uma forma natural de perceber o tempo, tá? E o tempo histórico. O tempo histórico é quando a gente percebe o tempo pelas ações dos seres humanos, tá bom? Outro exemplo de tempo da natureza é quando a gente olha para a janela do quarto e tá sol. A gente fala que o tempo tá bom. Ou quando tá nublado, a gente fala que o tempo tá ruim, né? A gente usa a palavra tempo associada ao clima. É uma forma de perceber o tempo através da natureza também, tá? E o tempo cronológico, como o professor falou para vocês, a gente usa o relógio, a gente usa o calendário, a gente usa os números, né? E como exemplo do calendário que a gente usa, esse calendário é chamado de calendário gregoriano ou cristão, tá? Por que calendário cristão? Porque ele é baseado no nascimento de Cristo. A partir do ano em que Cristo nasceu, a gente começa a contar, certo? De forma crescente depois de Cristo. Então, a gente tem o nascimento de Cristo. Tudo que vem depois fica como ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, depois de Cristo. Nós estamos no ano 2020 depois de Cristo. Portanto, fazem 2020 anos que Cristo nasceu. Porém, antes dele nascer, já tinha acontecido muita coisa. Então, a gente determina os anos de forma decrescente, colocando AC, que significa antes de Cristo, tá bom? Esse calendário, ele é utilizado aqui no Brasil, ele é muito utilizado em várias culturas que são cristãs no mundo, porém não em todas. Como eu falei, a forma de contar o tempo ela é cultural. O tempo é com o calendário judaico ou hebraico, né? De acordo com a tradição judaica, a contagem do tempo é feita a partir da criação de Adão. Olha, é uma outra ideia, é uma outra forma cultural de perceber o tempo, né? A partir da criação de Adão, conforme essa tradição, os dias se iniciaram ao pôr do sol de quinta-feira, 7 de outubro de 3761 a.C.,
Então, para eles, ali começou a contar o tempo. Então, hoje, para eles, para os judeus, eles estão no ano de 5.780. Olha que diferença, né? E qual é a forma correta de contar? As duas, entendeu? Porque a forma de contar ela é cultural, depende da crença daquela sociedade, a gente precisa respeitar. E o tempo histórico, por fim, ele é contado a partir dos fatos, né? A partir daquilo que o ser humano fez, né? Quando a gente entende é, a passagem do tempo pelos acontecimentos, pela ação do homem. E uma forma da gente poder colocar esses fatos é através de uma linha do tempo, né? A linha do tempo ela serve para a gente organizar os acontecimentos e suas datas de forma linear, a fim de ilustrar melhor determinado processo histórico, né? Pessoal, os acontecimentos, aconteceu muita coisa se você parar para pensar, né, sobre o homem agindo através do tempo, muita coisa aconteceu porque tudo que o ser humano faz é história, né? Então é muita coisa para se estudar. Quando você vai estudar, então, um processo histórico, a sucessão de acontecimentos, você determina o que você vai estudar e você pode organizar isso que você vai estudar numa linha do tempo, né? Você traça uma linha, coloca as datas, os acontecimentos, para poder ilustrar, para você poder organizar o seu conhecimento, né? Aqui a gente tem uma linha do tempo sobre os períodos da história, né, que a gente organiza. A gente tem a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, certo? E aí o professor colocou para vocês o ano e o acontecimento que transformou um período para o outro, tá? Essa linha do tempo é usada apenas para a gente traçar os períodos que a gente estuda dentro da história. Dentro de cada período existiram vários processos históricos que a gente acaba estudando, né? Estudo está dividido nos anos em que você estuda na escola, certo? Geralmente, no sexto aninho, você estuda a pré-história e a Idade Antiga, o comecinho da Idade Média. E vai seguindo no sétimo ano, oitavo ano, nono ano, ensino médio, tá? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido essa forma de contagem de tempo, né? O trabalho do historiador com o tempo, com o ser humano, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido, escreva nos comentários para que eu possa esclarecer para você, tá? Qualquer dúvida que você tiver, pode colocar no comentário aí no YouTube ou aqui no Facebook mesmo, tá bom? E a atividade que está na descrição do vídeo, eu quero que você faça no seu caderno, coloca o título da aula, tá bom? Escreve a atividade, realiza a sua atividade, tá? Que quando a gente voltar às aulas, o professor vai olhar e dar nota para vocês, tá bom? E aí a gente tira todas as dúvidas, a gente conversa sobre as aulas pessoalmente, tá bom? Aproveita, compartilha com os colegas, tá bom? Compartilha o vídeo, compartilha o post, para que os colegas possam saber que o professor está dando as aulas, para que todo mundo possa fazer essas aulas e a gente seguir aprendendo, tá bom? Nessa época difícil. E que vocês se cuidem, tá bom? Cuida de vocês, da família de vocês, tá? E eu agradeço, tá bom? Até a próxima aula e tchau, tchau!